Que sacrifício você estaria disposto a fazer pelo seu próprio futuro? Você abandonaria tudo, até mesmo a pessoa que lhe deu a vida, em nome da ambição? No coração isolado do Brasil de 1897, a ganância de um homem colidiu frontalmente com o amor incondicional de uma mãe. Alexandre Solano, seduzido pelas promessas de sua nova esposa, precisava desesperadamente se livrar do fardo que representava sua mãe, Isabel. O que aconteceu com ela em uma ilha deserta virou um terrível segredo sussurrado no Rio Paraná. Esta é uma história sobre traição, sobrevivência e o tipo de dignidade que só a experiência pode forjar. E antes que continuemos, se inscreva no canal. O final desta história vai te chocar. O cheiro de lodo e água estagnada pairava pesado sobre a canoa enquanto a proa cortava a superfície escura e indiferente do rio Paraná. Isabel, uma mulher cujos cabelos brancos tinham chegado cedo demais, apertava o xale gasto contra o peito, sentindo um arrepio que não vinha do vento da manhã. Ela olhou para o rosto anguloso de seu filho, Alexandre, procurando qualquer vestígio daquele menino que ela havia embalado, mas encontrou apenas uma máscara de tensão dura, moldada pela nova esposa e por um futuro prometido. Alexandre não a olhava. Seus olhos, inquietos e culpados, fixavam-se apenas no horizonte verde e vazio, como se estivesse contando os metros restantes até a realização de um ato que o consumia. A mão de Isabel tateou no bolso da saia, encontrando a aspereza de uma pequena figa de azeviche, presente de seu falecido marido, uma superstição de proteção que parecia ter falhado miseravelmente naquele momento. Ela sentia o calor fugir de suas palmas, substituído por um frio úmido de pressentimento. "Vai demorar muito, meu filho?" Isabel perguntou, a voz mais rouca do que ela pretendia, tentando quebrar o silêncio que pesava mais que a bagagem. A resposta veio cortada, quase um grunhido, sem emoção ou carinho. "Quase lá, mãe. A senhora vai ver, é o lugar perfeito para descansar, longe de todo o barulho de Porto Novo." Mentia com facilidade, a desculpa parecia ensaiada, e cada palavra era um pedaço de gelo atingindo a esperança frágil de Isabel. O sol de março já subia, queimando a umidade e transformando o ar em uma estufa abafada, típica do interior paulista. Ela notou o quão rápido Alexandre remava, um esforço desesperado para encurtar a viagem e, presumivelmente, o tempo que ele teria que passar em sua presença. O rio, que sempre fora o consolo e o pão de sua vida, de repente parecia um monstro imenso, um cúmplice silencioso da traição iminente que ela pressentia no fundo do estômago. A canoa raspou na margem de areia áspera de uma ilha que parecia ter sido esquecida até pelo mapa. Era um monte de terra coberto por uma vegetação espessa e sombria, sem vestígios de qualquer moradia humana ou trilha conhecida. O silêncio era tão absoluto que o único som era o zumbido insistente de mosquitos invisíveis, e o cheiro era de mato selvagem e podridão orgânica. Isabel sentiu o gosto amargo do pânico subir à garganta. Alexandre, quase saltando da canoa, descarregou apressadamente os poucos pertences da mãe, um saco de farinha, um cutelo enferrujado e um recipiente de água já pela metade. Ele evitava qualquer contato visual, mantendo os ombros tensos e a mandíbula cerrada, concentrado na tarefa brutal de alijar a bagagem. Ela percebeu o movimento rápido e sem jeito, como se ele temesse que o chão pudesse engoli-lo se demorasse um segundo a mais naquele lugar. "Alexandre, o que é este lugar? Onde estão os outros? A cidade?" As perguntas de Isabel eram um fio tênue de súplica que se partia antes de atingir o filho. Ele parou de repente, finalmente a encarando, mas seu olhar era vazio, focado em um ponto além da cabeça dela, como se estivesse olhando para um fantasma ou para um objeto inanimado. O calor sufocante da manhã transformou-se em um calafrio glacial no peito de Isabel. "A senhora não vai para Porto Novo, mãe." Ele engoliu em seco,
a voz ligeiramente embargada pelo esforço e pela culpa, mas a resolução era inflexível. Eu e Diana precisamos da casa. E eu não posso ter você por perto, sabe? Ela acha que você é um fardo, um peso para as nossas ambições. A senhora já viveu a sua vida, eu preciso viver a minha. O egoísmo era tão cru que quase a atingiu como um golpe físico. O mundo girou para Isabel. Ela cambaleou e precisou se apoiar em um tronco úmido que jazia na areia, sentindo a rugosidade fria da madeira em sua pele. Você vai me deixar aqui para morrer? A pergunta não era uma acusação, mas um reconhecimento aterrorizado. Lágrimas grossas e silenciosas começaram a rolar pelas rugas profundas ao redor de seus olhos cansados, molhando o rosto coberto de poeira. Alexandre deu um passo para trás. A visão das lágrimas, o som da voz quebrada da mãe, parecia quebrar a armadura de indiferença que ele havia construído. Por um segundo, a hesitação vacilou em seus olhos, mas então ele se lembrou da expressão impiedosa de Diana, da promessa de riqueza e de uma vida sem o peso das obrigações. Sua ambição, mais uma vez, venceu o seu amor filial. Ele virou as costas, caminhando rapidamente em direção à canoa. Eu voltarei, mãe. Voltarei quando as coisas melhorarem, eu prometo. A promessa era uma formalidade cruel, um sussurro para acalmar a própria consciência, e ambos sabiam que era uma mentira vazia. Ele empurrou a canoa para a água com uma força desesperada, o remo batendo na água agitada, acelerando para longe, sem olhar para trás. Isabel ficou parada na praia, sentindo a areia macia afundar sob seus pés, enquanto o som ruidoso dos remos se afastava, diminuindo até se tornar apenas um eco na vastidão do rio. O silêncio que se seguiu não era pacífico, mas ameaçador, repleto dos sons desconhecidos da selva, o cheiro de morte lenta. Ela estava sozinha, abandonada pelo único laço de sangue que lhe restava. A dor não era apenas emocional. Ela sentiu um vazio faminto no estômago e a boca seca pela repentina explosão de pânico. A ilha, que de longe parecia um refúgio bucólico, agora se revelava uma prisão verde, cercada pela água impassível, guardiã de sua miséria. Ela se ajoelhou na areia, o corpo curvado pela traição e pela fraqueza. Por um longo momento, ela permaneceu ali, olhando para a correnteza que levava Alexandre para longe, sentindo-se um peso morto, uma folha jogada à sorte do rio. Ela se permitiu o luxo de um choro silencioso, as lágrimas lavando a poeira, mas sem lavar a mancha de abandono em sua alma. O sol estava alto agora, impiedoso, queimando sua pele e lembrando-a da urgência de sua situação. A sobrevivência era um impulso que, mesmo contra a sua vontade, começou a se agitar. Ela se levantou com dificuldade, os músculos protestando, e arrastou a pequena trouxa e os suprimentos para a sombra de uma figueira imponente, sentindo o alívio imediato da redução de temperatura. O primeiro passo instintivo foi dado, procurar um local que pudesse oferecer um mínimo de proteção para a noite. Ela notou, enquanto se apoiava no tronco, que na madeira áspera e cinzenta havia marcas, pequenos sulcos desiguais, como se alguém já tivesse contado os dias ali. A descoberta era perturbadora, sugerindo que ela não era a primeira a enfrentar o esquecimento naquele lugar. Isabel se sentou no chão de terra úmida, segurando a figa de azeviche, e pensou: será que essas marcas eram a prova de uma esperança perdida ou de uma sobrevivência alcançada? O sol começou sua descida, e com ele veio o rugido distante do rio, e a sensação penetrante de que a noite traria perigos muito maiores que o calor do dia. O cheiro de mata fechada se intensificou, misturando-se com o medo que lhe apertava o peito. Isabel sabia que tinha apenas alguns dias antes que a fome e a solidão consumissem não apenas seu corpo, mas também o último resquício de sua vontade de viver, e a perspectiva era mais aterrorizante do que a própria morte. O orvalho da noite havia descido, trazendo um frio que parecia cortar a pele,
E Isabel se encolheu sob a única manta fina que Alexandre lhe havia deixado, sentindo o corpo tremer incontrolavelmente. A floresta, agora escura e impenetrável, ganhava vida com sons assustadores. O pio agudo de aves noturnas, o farfalhar de criaturas desconhecidas rastejando pela vegetação e o som constante da água lambendo as margens. Ela cerrou os olhos, agarrando-se à figa de azeviche como se fosse a única âncora em seu mar de desespero. Seu primeiro pensamento ao amanhecer foi de surpresa por ainda estar viva. A fome, porém, logo substituiu o medo. Ela usou o cutelo para tentar cavar raízes na terra úmida perto da margem, mas encontrou apenas argila pesada e dura. A ração de farinha era pateticamente pequena, e ela sabia que, para prolongar sua vida, teria que racionar cada colher, cada gole de água restante, estendendo o inevitável. O sol subiu com uma ferocidade cruel, e o calor do meio-dia se tornou um inimigo tão mortal quanto a fome. Isabel arrastou-se até a margem, encharcando a testa e o pescoço com a água do rio, que estava quente e turva. Ela tentou pescar usando um galho e um pedaço de pano como isca improvisada, mas a tarefa era inglória, e o peixe parecia não se aproximar daquele trecho isolado. No terceiro dia, a febre chegou, uma onda de calor misturada com calafrios que a deixaram à beira do delírio. Ela se forçou a beber o último gole de água e percebeu que precisaria de água de chuva para sobreviver. Usando folhas grandes, ela improvisou um pequeno coletor, rezando para que os céus tivessem piedade de sua situação. A desesperança transformou-se em uma névoa cinzenta que ameaçava sufocar sua consciência. O abandono era um veneno lento. Ela se perguntava se Alexandre se lembraria de sua promessa ou se a dor da traição era apenas um fardo que ele carregava momentaneamente, facilmente descartado com a chegada da prosperidade em Porto Novo. Ela sentia o peso da idade, a exaustão que invadia seus ossos, e a cada batida do coração, o mundo parecia se afastar um pouco mais. A única coisa que a mantinha era a raiva, uma chama fria contra o filho ingrato. Foi então que ela viu as marcas novamente, as incisões profundas e antigas no tronco da figueira, muito mais numerosas do que ela havia notado antes. Não eram apenas riscos aleatórios, mas a contagem metódica de dias, talvez meses, de outra pessoa que havia sofrido naquele mesmo lugar. Essa evidência de sofrimento anterior, ao invés de assustá-la, injetou um ímpeto inesperado. Alguém sobreviveu. Isabel começou a caminhar, forçando as pernas fracas a se moverem pela densa vegetação, seguindo o rastro de onde o sol se punha, esperando que o outro lado da ilha pudesse oferecer algum recurso vital. O cheiro de terra molhada e plantas desconhecidas inundava suas narinas, e ela se concentrava apenas em sentir a textura irregular do solo sob seus pés descalços como uma forma de ancorar-se na realidade. Ela finalmente encontrou uma pequena depressão na rocha que havia retido a água da chuva mais recente, uma poça lodosa e fria, mas potável. A descoberta foi como um milagre. Ela bebeu apressadamente, sentindo a umidade descer pela garganta seca, uma sensação de alívio físico que se traduziu em uma lágrima rápida de gratidão. Ela tinha ganhado mais um dia. No quinto dia, a situação era crítica. Ela estava fraca demais para caçar ou forragear adequadamente. Estava deitada na areia, olhando para o rio com olhos embaçados, quando ouviu o som mais inesperado. O motor lento e cadenciado de um pequeno barco, algo maior do que uma canoa comum, aproximando-se da ilha. Seu coração disparou como um tambor na caixa torácica. A embarcação era modesta, um pequeno batelão de pesca, e no leme estava um homem de meia idade, com um rosto bronzeado e severo, vestindo roupas simples e manchadas de sal. Ao lado dele, um jovem, provavelmente seu sobrinho, que apontou para a fogueira extinta de Isabel na margem. O barco parou a poucos metros.
O homem, que se chamava Rubens, desembarcou com uma expressão de surpresa. Ele viu a fragilidade de Isabel, seus olhos arregalados de medo e esperança, e o corpo magro, quase engolido pela roupa suja. — Meu Deus! Você está sozinha, minha senhora? O que aconteceu aqui? A voz dele era grave e carregada de uma compaixão simples e direta. Isabel não conseguiu responder imediatamente. Sua voz falhou, e um soluço convulso escapou de seus lábios, rompendo a tensão de todos aqueles dias de silêncio forçado. Ela desabou em lágrimas, uma torrente de dor e alívio que a atingiu com a força de uma maré. O medo, a fome, a traição, tudo saiu de uma vez. Rubens se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dela e estendendo uma mão grande e áspera com hesitação. — Não se preocupe, eu não vou te fazer mal. Sou Rubens, pescador. Vou te levar daqui. Ele a ajudou a se levantar, e o cheiro forte de peixe fresco em suas roupas de trabalho era para Isabel o aroma mais doce de salvação. Enquanto a levavam para o barco, Isabel olhou para trás, para o tronco da figueira e para a contagem silenciosa de dias gravada na madeira. Ela tocou a figa de azeviche em seu bolso. — Meu filho! Ele me deixou. Ela conseguiu sussurrar para Rubens, sentindo a vergonha e a dor a atingirem novamente. Rubens não perguntou mais nada naquele momento, apenas a cobriu com uma lona limpa e a acomodou no banco de madeira. Ele ligou o motor e o barco começou a se afastar da ilha. O sentimento de traição continuava ali, mas agora estava envolto por uma tênue e frágil camada de esperança que ele lhe havia trazido. O olhar de Rubens não continha julgamento, apenas uma tristeza profunda, e Isabel soube naquele instante que ele era a antítese cruel da ambição egoísta de Alexandre, mas ela ainda não sabia que a salvação tinha um preço e que o rio ainda tinha mais voltas reservadas para ela. O cheiro de peixe e madeira limpa era o primeiro sinal de que Isabel havia voltado ao mundo dos vivos, um aroma terrestre e reconfortante, muito diferente do lodo e da podridão da ilha. Ela abriu os olhos e viu o teto baixo de tábuas rústicas e, através de uma pequena janela, o brilho dourado do sol poente refletido na superfície calma do rio. Estava deitada em uma cama macia, coberta com uma colcha pesada, e o silêncio ao redor era um bálsamo para sua alma torturada. Rubens estava sentado em um banco perto da porta, consertando uma rede de pesca com a paciência metódica de quem conhece o ritmo das coisas simples. Ao vê-la acordada, ele se levantou sem pressa, ajeitando a touca de lã na cabeça, e ofereceu-lhe uma caneca de café quente, o vapor perfumado subindo até suas narinas. O calor da caneca em suas mãos trêmulas era uma sensação há muito esquecida, um lembrete físico de que o cuidado existia. — Você dormiu por um bom tempo, disse Rubens com uma voz suave, sem fazer perguntas sobre o inferno que ela havia deixado para trás. — Você precisava. Está seguro aqui. Meu nome é Rubens e este é meu sobrinho, Gabriel. Isabel assentiu, tomando um gole do café forte e amargo, sentindo a energia retornar lentamente ao seu corpo exausto. Aquele gesto simples valia mais que todos os castelos prometidos por seu filho. A casa era humilde, um rancho de madeira, à beira do rio, mas era impecavelmente limpo e organizado. Nos dias seguintes, Isabel se recuperou sob os cuidados silenciosos e atentos de Rubens e Gabriel. Ela observava Rubens em seu trabalho, a seriedade com que ele tratava o rio e os peixes, e o contraste gritante entre a dignidade daquele homem e a covardia de seu próprio filho lhe doía profundamente. Ela começou a ajudar nas tarefas domésticas, sentindo a necessidade de provar seu valor, de não ser um fardo novamente. Lavava e cozinhava, e logo o cheiro de comida caseira substituiu o cheiro de peixe na pequena casa. Rubens, vendo sua disposição, sorria raramente, mas o sorriso alcançava seus olhos, transformando a severidade de seu rosto em uma expressão de calma satisfação.
O vínculo entre eles cresceu silenciosamente, baseado em respeito mútuo e na gratidão não verbalizada. Rubens era um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes, e Isabel sentia-se segura pela primeira vez desde a morte de seu marido. Eles passavam as noites sentados no alpendre, olhando o rio sob a luz fraca de uma lamparina, compartilhando o silêncio, um conforto que superava qualquer diálogo. No entanto, a pequena comunidade ribeirinha não tardou a notar a presença de Isabel. Marisa, a vizinha mais próxima e a guardiã autoproclamada da moralidade local, logo começou a espalhar fofocas sobre a mulher misteriosa que estava morando com o pescador viúvo. O julgamento e a malícia de Marisa pairavam no ar, um vapor invisível de condenação. Uma tarde, Marisa confrontou Rubens enquanto ele consertava seu barco. Rubens, não é certo ter uma mulher em sua casa sem a bênção do padre. O que vão pensar? Isso é um escândalo para os bons costumes de Porto Novo. Rubens apenas a olhou calmamente, a rede em suas mãos. Ele não levantou a voz, mas sua resposta foi firme e cheia de dignidade. Marisa, esta mulher quase morreu de abandono. Ela tem um nome, Isabel, e merece respeito. Minha casa tem portas abertas para quem precisa. Se Deus se importa com o meu telhado, Ele se importa mais com a minha alma, e minha alma está em paz. Marisa recuou, sem palavras diante daquela demonstração de honra inabalável, mas a fofoca, como a correnteza do rio, continuou a fluir. Isabel ouviu a discussão do interior da casa e sentiu uma pontada de culpa. Ela não queria causar problemas para o seu salvador. Naquela noite, sob o céu escuro e estrelado, ela se sentou ao lado de Rubens. Eu devo ir, Rubens. Não quero que você seja condenado por minha causa. O escândalo pode te prejudicar. Rubens pousou a caneca de café sobre a mesa de madeira, fazendo um barulho seco que rompeu o silêncio. Ele olhou diretamente para Isabel, e a intensidade de seus olhos castanhos era palpável. Você acha que eu te resgatei do rio para te mandar de volta para a solidão? A pergunta era retórica, mas carregava todo o peso de sua intenção. Eu estava morrendo de solidão, Isabel. Eu pensei que passaria o resto da vida assim, sozinho. Você apareceu e tudo mudou. Não é só você que estava em perigo naquela ilha. Ele hesitou, e um rubor sutil subiu por suas bochechas. Eu sou um homem simples, mas honesto. Se você quiser ficar, deve ser de uma maneira que traga honra para nós dois. Isabel entendeu o que ele estava oferecendo. Não era um romance apaixonado, mas uma parceria, uma fundação de respeito mútuo e carinho maduro. Uma família construída na escolha, e não no sangue. A emoção a atingiu com tamanha força que ela não conseguiu conter um novo fluxo de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade e aceitação. Eles se casaram algumas semanas depois, numa pequena cerimônia oficiada por um padre idoso que via mais bondade no coração de Rubens do que nas línguas afiadas dos fofoqueiros. Isabel vestiu um vestido simples de linho e usava a figa de azeviche no pescoço. No rosto de Rubens havia uma felicidade contida, mas genuína. O pescador solitário e a viúva e abandonada haviam encontrado um recomeço. A nova vida não era luxuosa, mas era rica em paz e propósito. Isabel trabalhava ao lado de seu marido, ajudando nas redes e no preparo dos peixes para a venda. Eles se tornaram uma equipe, e o respeito que tinham um pelo outro transformou o rancho na casa mais acolhedora de Porto Novo. O tempo passou, levando a vida com a mesma velocidade que a correnteza do rio Paraná. A ilha se tornou uma memória distante, uma cicatriz, mas também a fundação de sua felicidade atual. Isabel finalmente encontrou o que a ambição de Alexandre a havia impedido de ter: um lugar para pertencer. Ela não era mais um fardo, mas uma companheira valorizada, e a dor do abandono se transformou em uma força silenciosa.
Mas os anos passados tinham um ciclo cruel, e o destino, que havia resgatado Isabel da ilha, estava prestes a trazer o passado de volta à sua porta, trazendo consigo a prova do preço que Alexandre havia pago por sua ambição. O rio Paraná fluía com a mesma constância, mas para Isabel ele havia perdido sua face de monstro. Anos se passaram, tecendo a vida tranquila de Isabel e Rubens em uma tapeçaria de simplicidade e contentamento. O cheiro de café coado e o aroma de peixe frito enchiam o rancho a cada manhã, contrastando drasticamente com o vazio e o terror que ela sentira na ilha. Rubens, antes taciturno e solitário, ria com mais frequência e seus olhos demonstravam uma ternura constante. A figa de azeviche, agora, estava pendurada na cabeceira da cama, não mais como um amuleto desesperado, mas como um símbolo do milagre da segunda chance. Isabel havia aprendido o ritmo do rio e da pesca e ajudava Rubens a manter as contas em ordem, sua mente ativa e perspicaz. O casal tinha conquistado o respeito da comunidade através da sua honestidade e do trabalho duro, silenciando gradualmente as fofocas maliciosas de Marisa. Mas enquanto a vida de Isabel florescia, a ambição implacável de Alexandre e Diana murchava. As notícias que viajavam lentamente pelo rio e eram trazidas pelos barqueiros, finalmente alcançaram Porto Novo. Os grandes planos em Porto Novo não haviam se concretizado. O dinheiro, ganho com tanta ganância, escoou rapidamente devido a maus negócios e à ostentação desmedida de Diana, que ansiava por um luxo que o trabalho de Alexandre não podia sustentar. O clímax do fracasso veio quando Diana, farta da estagnação e da falta de riqueza prometida, abandonou Alexandre. Levou consigo tudo o que pôde e partiu para a capital, sem olhar para trás. Alexandre, o homem que havia jogado fora a segurança e o amor de sua mãe por causa da ambição de sua esposa, ficou sozinho, de mãos vazias e com a vergonha de sua falência pairando sobre ele. A vida havia cobrado um preço alto e doloroso por sua traição. Rubens foi quem trouxe a notícia para Isabel, uma tarde, enquanto tomavam café no alpendre. Soube que o seu filho, Alexandre, perdeu tudo. A mulher o deixou, ele está voltando. A voz dele era neutra, mas seus olhos transmitiam uma preocupação terna. Ele temia que a chegada de Alexandre pudesse perturbar a paz arduamente conquistada por Isabel. Isabel sentiu um frio no estômago, mas não de medo, e sim de uma estranha e inevitável justiça. Ela tinha esperado esse momento no fundo da alma. Por anos, imaginou como seria o reencontro, se ela o abraçaria com perdão imediato ou o mandaria embora com a mesma frieza que ele lhe havia mostrado. A raiva já tinha se dissipado, substituída por uma mágoa profunda e uma calma quase espiritual. Ele está voltando, Rubens, repetiu Isabel com a voz estranhamente firme. E deve ter algo a me pedir, um lugar para ficar, talvez um pouco do dinheiro que não temos. Ela pegou a mão de Rubens, que estava áspera pelas cordas e redes, e sorriu com tristeza. Você me ensinou que a vida é feita de escolhas e que o amor verdadeiro não é dado pelo sangue, mas pela lealdade. Minha lealdade está aqui. Rubens apertou a mão dela. Eu estarei aqui, a Isabel, não importa o que aconteça. A promessa era seu pacto silencioso, mais forte que qualquer contrato assinado. A presença dele era seu escudo, a prova física de que ela havia se reerguido, não sozinha, mas com um parceiro de alma. Ela não era mais a viúva indefesa deixada na ilha. Ela era Isabel, esposa de Rubens, uma mulher de dignidade conquistada. O cheiro de terra molhada e a névoa que subia do rio, no início da manhã do dia seguinte, anunciavam a chegada iminente. Isabel se vestiu com o melhor de seus vestidos, aquele que usara em seu casamento, um linho simples, mas limpo e passado. Ela estava calma, seu cabelo branco arrumado em um coque apertado, e Rubens podia ver a força de uma rocha em seus olhos. Eles ouviram o som hesitante de passos se aproximando pela trilha de terra batida,
mais lentos e menos confiantes do que o passo ambicioso de Alexandre de anos atrás. O barulho de uma mala arrastada e um gemido baixo. Isabel respirou fundo, concentrando-se no calor suave do sol que batia em seu rosto, uma tática para ancorar-se no presente. Finalmente, ele apareceu. Alexandre. Estava mais magro, com o rosto envelhecido e uma barba rala e desgrenhada. Suas roupas eram gastas e sujas de viagem, e a postura orgulhosa havia sido substituída por uma curva de derrota. Ao lado dele, de mãos dadas, estava uma criança pequena, um menino com olhos grandes e assustados, o neto de Isabel que ela nunca tinha visto. Alexandre parou à entrada do alpendre e seus olhos encontraram os de Isabel. O silêncio que se seguiu foi pesado e repleto de anos de culpa, solidão e arrependimento. O rosto dele se contorceu de dor e incredulidade. Ele esperava encontrá-la morta, ou talvez miserável, mas nunca ali, de pé, serena e cercada pelo amor tranquilo. Mãe? A voz de Alexandre era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Ele se ajoelhou na poeira, sem dignidade, sem as ambições que o haviam guiado, e as lágrimas de arrependimento começaram a escorrer livremente pelo seu rosto. O cheiro de suor, poeira e fracasso pairava no ar ao redor dele. Era o cheiro de um ciclo que havia se fechado. Isabel olhou para o filho, sentindo a dor da memória, mas não a raiva. Ela olhou para o pequeno neto, inocente e assustado, e seu coração se apertou. Mas ela olhou para Rubens, seu marido, e a força retornou. Ela não era mais a vítima, e o perdão que daria não seria um ato de fraqueza, mas sim o reconhecimento de sua própria superioridade moral. O palco estava montado para a confrontação final, um acerto de contas silencioso entre o sangue que traiu e o amor que salvou. E Isabel sabia que a maneira como lidasse com as lágrimas de Alexandre definiria se ela era, de fato, a mesma mulher que ele havia abandonado na ilha. O gemido rouco de Alexandre ecoou no silêncio da manhã, carregado com o peso de anos de miséria e culpa acumulada. O corpo dele estava curvado na poeira, os ombros magros sacudidos por soluços incontroláveis, e a visão de seu filho, antes altivo e ambicioso, reduzido àquele estado patético, atingiu Isabel com uma estranha mistura de pena e satisfação moral. O cheiro de fracasso era quase tão palpável quanto o cheiro de café que esfriava na mesa. Rubens, parado ao lado de Isabel, colocou uma mão firme no ombro dela, um gesto silencioso de apoio e presença. O pescador não precisava de palavras para expressar sua lealdade ou o desprezo pelo homem ajoelhado. Seus olhos apenas observavam a cena, esperando que Isabel tomasse a decisão, respeitando o seu tempo e o seu sofrimento. A única coisa que se movia, além do peito de Alexandre, eram as folhas das árvores balançadas por uma brisa suave. Isabel deu um passo à frente e o assoalho de madeira do alpendre gemeu levemente sob seus pés. Ela não sentia pressa. Deixou que o silêncio se estendesse, permitindo que cada lágrima de Alexandre fosse uma prova de que a justiça, ainda que tardia, havia chegado. Quando finalmente falou, sua voz era calma e controlada, desprovida de qualquer raiva, mas carregada com a autoridade que só o sofrimento superado pode conferir. "Você está vivo, Alexandre", disse Isabel, observando a figura curvada com um olhar que era mais analítico do que maternal. "O que é um milagre, porque você me deixou para morrer naquela ilha. Você me trocou por promessas vazias e por uma mulher que não te amava. E o destino, meu filho, te trouxe de volta para este lugar com as mãos vazias e o coração partido." Alexandre levantou o rosto coberto de lágrimas e poeira, tentando desesperadamente encontrar o olhar de Isabel. "Mãe, eu juro, me perdoa. Eu fui um tolo, eu fui cruel. Diana me fez acreditar que você era um fardo. Ela me pressionou e eu fui fraco. Eu perdi tudo, mãe. A casa,
O dinheiro, ela me abandonou e levou o pouco que tínhamos. O Senhor me puniu pelo que fiz. Ele apontou para o menino que estava encolhido e chorando silenciosamente, abraçando as pernas de seu pai. Este é Gabriel. Eu não tenho para onde ir com ele. Eu pensei que a senhora estivesse morta ou que me odiasse para sempre. Mas eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. Por favor, eu imploro, me deixe ficar, me dê um trabalho, um lugar para o meu filho dormir. O nome do neto fez Isabel suavizar a expressão. Ela se ajoelhou e pela primeira vez olhou diretamente para o menino, cujos olhos grandes e escuros refletiam o terror da situação. Ela estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima do rosto sujo da criança. O cheiro de infância e inocência era um contraste agudo com o cheiro de traição de Alexandre. Meu neto é inocente, disse Isabel, sua voz agora dirigida à criança, mas as palavras eram para Alexandre. A culpa de seu pai não é sua, pequeno. Você terá sempre um prato de comida e uma manta limpa para dormir, não importa o que aconteça entre nós. O menino se agarrou à mão dela, encontrando um refúgio instintivo na estranha figura da avó. Ela se levantou e olhou novamente para Alexandre, com o peso de sua nova vida e seu novo casamento em suas costas. Eu te perdoo, Alexandre. O tempo que passei na ilha e a dor que senti, tudo isso me levou a Rubens. Eu encontrei a família que você me tirou. Meu perdão é para minha própria paz, não para a sua redenção. Não é meu dever te salvar. O pescador Rubens deu mais um passo à frente, colocando-se ligeiramente atrás de Isabel, reforçando a unidade do novo casal. Ele não precisava falar. Sua presença robusta era a resposta mais eloquente à súplica de Alexandre. Ele era o homem que havia escolhido o amor e a honra, enquanto Alexandre havia escolhido a ambição e a covardia. Você não pode morar conosco, declarou Isabel, e a frase era uma sentença final. Nossa vida foi construída sobre a verdade e a decência. Eu não posso permitir que a sombra do que você fez paire sobre esta casa. Mas você é o pai de Gabriel e ele é meu sangue. Você deve encontrar um trabalho, provar que pode ser um homem digno. E eu permito que Gabriel venha nos visitar. Ele é bem-vindo aqui. Alexandre soluçou novamente, mas desta vez o som era mais um reconhecimento de sua derrota total do que uma súplica. A mãe que ele havia abandonado não era apenas viva. Ela era forte, estava feliz e havia se tornado inatingível. Ele entendeu que o seu perdão vinha com uma fronteira moral inquebrável. Ele havia perdido o direito de participar de sua vida. Isabel o fez comer, deu-lhe água limpa e permitiu que ele tomasse um banho rápido. Em seguida, Rubens o ajudou a encontrar uma canoa velha e um lugar simples para alugar na cidade vizinha, um gesto de compaixão que ia além do que Alexandre merecia. O homem que havia se recusado a ajudar sua mãe agora era ajudado por ela e por seu novo marido. O momento da partida foi rápido e silencioso. Alexandre, humilhado, levou Gabriel até a canoa. Ele tentou mais uma vez agradecer, mas Isabel apenas acenou com a cabeça. O menino, no entanto, olhou para Isabel e acenou, seu pequeno rosto já mais calmo e menos assustado. O cheiro do rio os levou para longe. Isabel ficou no alpendre, o braço de Rubens envolvendo seus ombros. Ela não sentiu triunfo, mas sim uma quietude profunda. A figa de azeviche balançava suavemente ao vento na cabeceira da cama, e ela sabia que a ilha, a fome e o desespero tinham sido os pilares que sustentavam sua nova força. Mas a história ainda não havia terminado, pois o verdadeiro teste não era o perdão, mas a capacidade de manter a paz recém-encontrada diante da constante presença da culpa e do passado que voltava a flutuar pelas margens do rio Paraná. Isabel e Rubens retomaram a rotina com uma serenidade renovada, como se o turbilhão da visita de Alexandre tivesse, paradoxalmente, limpado o ar.
A presença de Alexandre na cidade vizinha era um lembrete constante do passado e do mal feito, mas não conseguia mais perturbar a paz da casa. Isabel havia estabelecido o limite com clareza e autoridade, e Alexandre, humilhado, não ousava cruzá-lo, entendendo finalmente o que havia perdido. O pequeno Gabriel, o cachorro, o neto, tornou-se o laço permitido com o passado. Ele começou a visitar o rancho regularmente, trazido por Alexandre, ou às vezes pelo próprio Rubens, que pegava o barco para buscá-lo na margem mais próxima. A criança irradiava luz, e Isabel descobriu uma alegria inesperada ao lhe ensinar sobre as ervas, as formas das nuvens e o ritmo seguro do rio Paraná. A primeira vez que Gabriel chamou Isabel de vovó, o som oco e doloroso da traição de Alexandre pareceu se desfazer completamente. Era um som de futuro, de continuidade, de um amor que o egoísmo de seu pai não conseguiu destruir. Rubens observava a interação com um carinho discreto, feliz por ver a mulher que amava curada por uma nova geração, uma prova viva de sua capacidade de recomeçar. Alexandre, por sua vez, encontrou um emprego simples em um armazém. Ele era um homem transformado. A ambição vazia de Diana havia sido substituída pela necessidade de sustentar seu filho. Seu rosto, embora ainda marcado pela derrota, carregava agora uma sombra de decência. Ele nunca mais tentou pedir dinheiro ou moradia, apenas permissão para que Gabriel pudesse continuar a visitar a casa dos avós. O casal construiu um pequeno cais de madeira, forte e seguro, que servia como ponto de encontro e ancoragem. Isabel sentava-se ali nas tardes, observando a correnteza e a ilha do abandono, que ficava a uma distância considerável, parecia cada vez menor e menos ameaçadora a cada ano que passava. O tempo não apagou a dor, mas transformou-a em uma resiliência silenciosa. Rubens, sentado ao lado dela, muitas vezes pegava sua mão, áspera pelas cordas de pesca e forte pelo trabalho honesto. Ele não tinha riquezas para oferecer, mas dava a ela a lealdade inabalável e o respeito que nenhum dinheiro poderia comprar. O cheiro de lenha queimando e o calor do sol poente envolviam os dois em uma atmosfera de profunda gratidão. Eu nunca imaginei, disse Isabel certa vez, olhando para a figa de azeviche que agora enfeitava a entrada da casa. Eu pensei que minha história terminaria naquela ilha, sozinha e sem nada. Mas o fim se tornou o começo, e o mal que Alexandre me fez me levou à maior bondade. Ela sentia a textura da madeira do cais sob seus dedos, suavemente desgastada pelo rio. Rubens apertou sua mão. O rio te trouxe para mim, Isabel, e a solidão que eu carregava se foi com a sua chegada. Eu não teria trocado o meu rancho vazio por nenhuma riqueza que aquele seu filho ambicionava. A sinceridade de suas palavras era o bálsamo final para a ferida da traição. O casamento deles provou ser uma fundação sólida, baseada na maturidade e na superação das dificuldades. Eles eram um exemplo na pequena comunidade e até mesmo Marisa, a vizinha fofoqueira, tinha se rendido à evidente felicidade e dignidade do casal. A vida simples, centrada no rio e no trabalho, era o seu refúgio, o seu triunfo. Isabel sabia que o verdadeiro final de sua história não estava na ilha, nem no fracasso de Alexandre, mas na quietude daquele momento. Sentada ao lado do homem que a escolheu quando todos a rejeitaram. Sua nova família, forjada na adversidade, era muito mais forte do que a família de sangue que a havia abandonado. Eles se levantaram, entrando na casa, onde o cheiro de café se misturava ao calor do fogão. A lanterna de querosene já estava acesa, lançando um brilho quente sobre os móveis simples. A paz que envolvia a casa era uma armadura impenetrável contra os fantasmas do passado. O ciclo estava completo, a vingança substituída pela dignidade. A história de Isabel e Rubens era a prova viva de que a esperança não morre nas mãos da traição, mas renasce na escolha de quem decide ficar.
Ela encontrou seu lugar, não onde nasceu, mas onde foi salva, e o rio Paraná continuou a fluir, testemunha silenciosa de seu triunfo final. A história de Isabel e Rubens nos ensina uma verdade brutal, mas bela. A família verdadeira é aquela que escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona, e a dignidade é a maior de todas as riquezas. Mas o que você faria se estivesse no lugar de Isabel? Você acha que o perdão, ainda que acompanhado de uma barreira inegociável, foi a atitude correta? Ou ela deveria ter cortado completamente o contato com Alexandre? Deixe sua opinião controversa nos comentários. Compartilhe esta história com quem precisa acreditar em segundas chances. Deixe seu like para nos ajudar e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias que provam que o destino tem seus próprios meios de fazer justiça. Um grande abraço.